Olá, tudo bem? Faz tempo, né? Estou na minha casa nova, novo território, nova vida e queria compartilhar uma nova mensagem. Cápsulas de Fé. Hoje vai falar sobre com Deus somos a maioria. Parece um grande clichêzão, né? Mas tem uma passagem na palavra que falou muito comigo sobre isso e eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Eu vou ler o texto e depois a gente vai comentando. O rei da Síria fez guerra contra Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus, que é Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel então enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem essa cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros, com tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei então um grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas a Israel. Esse texto é muito legal, porque ele nos dá várias chaves, várias dicas a respeito de posicionamento, a respeito de fé e a respeito da convicção daquilo que está em nós, está conosco. Falando de termos práticos, o inimigo ali, o rei da Síria, achou que ele estava sendo traído. Ele perguntou aos seus servos: quem de nós está com eles? Porque para onde vai eu movo meu exército, o rei se salva. Não foi nenhuma nem duas vezes, ele foi muitas vezes pego de surpresa, né? Foi liberto ali, o povo de Israel foi liberto por causa dessa movimentação estratégica. Mas na verdade foi o Senhor que deu a estratégia para Eliseu e não para o rei Jorão. Por quê? Porque o rei Jorão não estava posicionado onde ele deveria. Ele deveria estar posicionado aonde o Senhor determinou, aonde ele estivesse ali liderando o seu exército para guerrear contra a Síria e vencê-los, ou pelo menos para conquistar a paz. Mas não foi isso que ele conseguiu. O povo de Israel estava com seu exército ali enfraquecido, desorganizado, e eles estavam só andando de um lado para o outro, fugindo dos ataques do rei. O rei Jorão estava mal posicionado. Mas Eliseu estava no lugar certo. Eliseu estava em Dotã,
que era no centro da rota comercial, a rota que ligava o norte e o sul de Israel, era ali o coração da nação naquela época. Quando você ataca o comércio de um país, você acaba com esse país. Então, era ali que a Síria queria conquistar, né? Mas Eliseu estava lá. Eliseu estava posicionado no lugar certo. Mas ele não só estava posicionado no lugar certo, na batalha, no combate. Ele estava num lugar de oração. Ele estava na conexão com o Pai, na conexão com aquele que vem trazer a estratégia. Não só a estratégia para o rei e para o seu exército, mas a estratégia de governo ali da região. A estratégia espiritual para vencer aquela batalha. Quando o moço sai e vê com os olhos carnais, a situação era terrível. Eles estavam cercados por fortes tropas, por muitos cavalos e carros. Todo o exército de Israel estava ali. De Israel não, da Síria, estava ali, cercando eles para prender Eliseu. Porque Eliseu estava acabando com a estratégia de guerra da Síria. Mas Eliseu não via com os olhos carnais, ele via com os olhos do Espírito. Ele via o mundo espiritual. E ele olhava e ele não via a situação ali que ele estava vivendo. Ele via o que Deus estava provendo. E o que Deus estava provendo ali era o livramento. Então, quando ele ora e pede para Deus abrir os olhos do seu moço, foi para provar para... Opa! O chão tremeu aqui. Foi para provar para ele que Deus está com ele em todo o tempo. Que Deus está no mundo espiritual com seus cavalos e carros de fogo e seus batalhões, miríades de anjos prontos para salvar o seu povo, desde que você esteja posicionado no lugar certo, que é o lugar de comunhão, que é o lugar de conexão e alinhamento com o Pai. Então, quando o moço abre os olhos, ele vê os montes cercados onde Eliseu estava, de carros de fogo, de cavalos, de anjos, prontos ali para acabar com aquele exército. Mas Deus deu uma outra estratégia para ele, uma estratégia de paz, uma estratégia de misericórdia. Porque é isso que Deus quer fazer conosco. Ele às vezes não quer nos usar só para derrotar o inimigo. Às vezes ele quer nos usar para trazer paz para esse inimigo, para trazer transformação. E o que ele fez? Levou o exército para o lugar onde eles queriam estar, em Samaria, que era o centro, era onde o rei estava. E aí o rei, quando viu aquela tropa, ele já quis tirar vantagem com aquilo. Faz prisioneiros? Vou ferir esses soldados? Ele perguntou para a pessoa certa. Ele perguntou para Eliseu, mas ele não fez a pergunta certa. E a outra chave que eu quero compartilhar com vocês é que a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas. Se ele tivesse perguntado para Eliseu, Eliseu, o que eu faço com eles? Você trouxe eles até aqui, agora o que eu faço? Eliseu teria talvez dado uma outra orientação para ele, mas ele tomou ali, foi uma bordoada. Você quer prisioneiros? Você quer ferir? Fira com a tua espada aqueles que você conquistar na batalha. Os que eu trouxe até aqui, você vai agir com humildade, misericórdia e paz. Dá comida e pão para eles e manda eles de volta para casa. E aí conquistando a paz para Israel. E essa é uma chave poderosa. Quando você está na batalha, quando você está à frente, tomando a decisão, você tem a chance de conquistar territórios, de fazer prisioneiros, de dominar aonde você está. Mas se você está posicionado fugindo, você tem a chance de receber a misericórdia, de receber uma nova estratégia de Deus, mas você não vai conquistar nada. Então ali o rei Jorão poderia ter recebido o comando: faça os prisioneiros, fira eles com a espada, conquiste esse exército e vença a batalha contra o rei da Síria. Mas não foi esse o comando que ele recebeu, porque ele quis ganhar os louros da batalha, ganhar o sucesso, digamos assim, fazendo aqueles homens prisioneiros sem ter ido realmente à batalha, sem ter estado realmente posicionado onde ele deveria estar. O que a gente aprende com tudo isso? A gente precisa estar posicionado no lugar certo, alinhado com o rei das estratégias, que é Deus. O nosso Pai, ele já tem tudo preparado para nós. Ele já tem todos os planos a respeito do nosso sucesso, das nossas conquistas, da nossa vida diária, daquilo que vamos passar ou não passar, daquilo que ele vai nos livrar e daquilo que ele vai nos permitir conquistar. Ele já tem tudo isso planejado, mas ele quer que nós estejamos alinhados com ele. Porque que muitas vezes a gente não consegue ir adiante e conquistar
o sucesso num negócio, realizar um novo projeto, tirar um livro da cabeça, porque a gente não se posiciona num alinhamento correto com Deus, dentro daquilo que Ele quer para nós. Então essa é a chave mais importante. E se a gente quer realmente colher os frutos da batalha, nós precisamos estar posicionados à frente, no lugar certo, alinhados com o rei da batalha, né? Com aquele que tem todos os exércitos, cavalos de fogo, carruagens, miríades de anjos guerreiros ao nosso dispor. Nós temos todo esse exército conosco. Então, por que a gente precisa se preocupar em batalhar sozinho? Deus está conosco e o seu exército também. Então, se nós estamos posicionados com os nossos olhos espirituais, focados no reino, nós não estamos preocupados com meia dúzia de carrinhos e tropas que se dizem poderosas aqui na Terra. Quando a gente olha para os nossos problemas e enxerga eles muito grandes, a gente está com os olhos espirituais cegos a respeito daquilo que Deus está realmente fazendo, a respeito daquilo que realmente está ao nosso redor. Então, que nesse dia a gente possa tirar essas escamas e fazer essa oração de Eliseu: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver os seus exércitos lutando as minhas batalhas. Lutando as minhas batalhas familiares, dentro do meu casamento, na educação dos meus filhos, nos meus negócios, na minha saúde. Que eu possa abrir os olhos e enxergar o mundo espiritual. O que está acontecendo espiritualmente a respeito dessa luta que eu estou passando aqui na Terra. Porque o que nós estamos passando aqui na Terra é muito mais reflexo do nosso posicionamento errado do que realmente aquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo muito maior para nós, conquistas muito maiores. Mas nós precisamos estar alinhados com a estratégia dele. Nós precisamos estar com os nossos olhos no mundo espiritual e precisamos sempre buscar fazer as perguntas corretas. O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Que caminho eu devo seguir? Que posicionamento eu devo ter? Devo atacar ou devo plantar paz? Deus sempre tem uma resposta para nós e Ele sempre vai dar um jeito de nos ajudar a entender e a ouvir essa voz. Então, que fique essa grande lição, que a gente nunca se sinta só a olhar e ver a tragédia acontecendo aqui. Porque com Deus, nós somos a maioria. Com Deus ao nosso lado, não tem para ninguém. E essa é a base da construção da nossa fé. Quando a gente está com os nossos olhos no Espírito, crendo que Deus está conosco, eu não tenho como ter medo, porque os exércitos estão ao meu favor. Eu estou alinhada com o Pai, e eu sei que os anjos estão comigo, que Deus está comigo, que o Espírito está me guiando, está me dando a estratégia, assim como Ele fez com Eliseu. Se Deus fez com Eliseu, Ele pode fazer conosco também. Então, que nesse dia nós possamos fazer essa mesma oração. Pai, que eu possa ver e crer. Aumenta a minha fé, como disse Davi em seus salmos. Aumenta a minha fé para que eu possa ver. Um beijo enorme. E se essa cápsula de fé abençoa sua vida, compartilha, manda para alguém que precisa ouvir dessa palavra hoje. Com Deus somos a maioria. Aleluia!